E aí pessoal, como estão vocês? Beleza? Espero que sim! Eu sou o Marcos Yuri e esse é o nosso Colorindo e Pintando com Marcos Yuri. E hoje nós vamos aí lançar um quadro no nosso canal que é Repintando Riscos. E hoje nós vamos repintar esse risco aí. Olha só, essa pintura pessoal eu fiz no ano de 2009. Olha para você ver, nós estamos no ano de 2023 e eu vou repintar. Será como vai ficar a pintura? Será que vai ficar parecida? Será que vai ficar muito diferente? Então me acompanha, beleza? Então vamos lá. Para começar, nós vamos usar aí o azul soft. Isso mesmo, para fazer o fundo. Vamos usar o pituai com formas circulares. Eu fiz o fundo aí até a barrinha da saia dela, tá bom? Por quê? Para aproveitar que a tinta ainda estava fresca e fazer a sombra aí com o azul hortênsia. Feito a parte de baixo, depois eu continuei o meu fundo aí. Tá? Na hora de você fazer o fundo, sentir aí que a tinta não está correndo, que você está gastando muita tinta no fundo, dilui essa tinta, pessoal, porque aí vai facilitar para você. Tá bom? E aí a tinta vai espalhar até melhor. Se você não tiver o diluente, usa água filtrada para diluir. E vai dar super certo. Fui fazendo aí sombra atrás dela também. Com o mesmo azul, azul hortência. E assim ficou nosso fundo, simples. Mas Yuri, você fez até o chão com a mesma cor? Sim, eu quis fazer tudo de uma cor só. E para a pele da nossa boneca, eu usei o rostinho de boneca como base para preencher, e para vir fazendo essa sombra aí, eu fui usando o pêssego para fazer essa sombra. Totalmente diferente. Yuri, você tá usando as mesmas cores que você usou no ano de 2009? Não, pessoal, eu não me apeguei nas cores do 2009, tá? Eu tô pintando como se fosse a primeira vez que eu tivesse pintando esse risco. Entendidos? E fazendo a sombra aí do nosso rostinho. Para dar a luz, pessoal, eu separei o palha e vim aí dando a luz para dar o volume. Coloquei um pouco aí na testinha, nas bochechas, no lábio superior, que é o lábio que fica em cima, e um pouquinho no queixo e na pontinha do nariz. Feito assim, nós vamos para os braços. Yuri, se eu não me engano, essa boneca está de luva. Sim, você acertou. Ela está de luva, sim. Só que eu vou fazer uma luva com efeito transparente. Então, primeiro, eu vou pintar como se estivesse pintando a pele normalmente. Preenchi todo o bracinho com o rostinho de boneca. E vim aí agora fazendo a sombra com pêssego. Normalmente. Se você observar aí, ó, eu fiz a sombra aonde tá o começo da luva. Você viu aí no bracinho o corte da luva? Eu fiz a sombra como se ela existisse, né? Não ignorei a existência dela, não. E aí vim jogando a luz normalmente, que depois nós vamos fazer esse efeito transparente mais pra frente, porque a nossa pintura vai estar seca e vai dar certinho. Terminei meus bracinhos, desci lá para as perninhas, que também é o mesmo processo. Preencher com o rostinho de boneca, fazer a sombra com pêssego e a luz com o palha. Pode usar o branco também ou pode usar o marfim. Fica a critério de vocês, tá bom? Fui fazendo uma perna de cada vez. Por quê? Porque assim você aproveita que a tinta está úmida. Ainda mais que nós estamos no verão, a tinta seca muito rápido, então acaba dificultando a gente aí fazer uns efeitos na pintura.
E aí atrapalha elas se misturarem. E então, se você observar, né, ela tá com um sapatinho em um pé e o outro pé ela tá descalço, né? Pra mim, né, eles inspiraram esse risco na Cinderela. É a Moranguinho inspirado na Cinderela, porque a única história que eu conheço, né, de uma princesa que perdeu o sapatinho, né, foi a Cinderela. Então, por um momento, pessoal, eu pensei assim, eu acho que eu vou pintar ela inspirada na Cinderela, porque já que o risco é esse tema, né, vou usar as cores da Cinderela da Disney. Mas eu pensei, não vou fazer isso não. E aí depois vocês vão ver que cor que eu escolhi, tá? Vamos lá. Pro nosso cabelo aí. A Moranguinho, pessoal, ela tem um cabelo ruivo. Ela é ruiva. Eu falei, meu Deus, e agora? Como que eu vou pintar esse cabelo ruivo? Eu não tenho nem assim umas cores, né? Uma paleta de cores, um guia de cores para me orientar. E aí, depois de muita pesquisa, encontrei esse tom aí. Tá, Yuri, então fala. Tá bom. A cor que eu usei, pessoal, foi o amarelo pêssego, né? O famoso amarelo pele, né? Houve uma troca aí de nome, mas a tinta, a tonalidade é a mesma. E aí você vai preencher com essa cor e vai vindo fazendo a sombra com o tijolo, tá? Com a cor tijolo, você vai vindo fazer a sombra. Nossa, mas parece caramelo. Se você quiser usar caramelo também, pode ficar à vontade, tá? E aí eu fui fazendo as sombras, né? Já fui fazendo aí, puxando os riscos, fios, porque ela tá com penteado, né? Se vocês observaram aí. E fui puxando os fios, dando forma ao nosso cabelo, né? E olha só como vai ficando. Eu gosto muito de usar esse pincel vermelho, tá, gente? Das cerdas mais macias para fazer o cabelo. Por quê? Porque, né, as cerdas são mais fechadinhas, então ela puxa os fios mais finos. Então, eu aconselho a usar. Se você não tem esse pincel, adquira, porque ele ajuda muito essa parte. E para vir aí, pessoal... Eita, glória, o celular da minha mãe não para de cantar, pessoal. Mas eu não vou regravar esse áudio, não. Vai ficar assim. Com esse toque aí. É bom que fica mais natural, dá mais emoção. Para fazer as luzes, pessoal, você pode usar o branco, ou pode usar salmão bebê, ou você pode usar palha para o cabelo. Tá? No meu caso aí, eu usei o palha para dar a luz no nosso cabelo. Então, fazendo essa primeira parte, vocês podem ver, né, que eu tentei fazer um meio cacheado aí, porque o cabelo ele tem essa voltinha aí no risco. Não é a mesma cor que eu usei, tá, pessoal? O outro eu preenchi o cabelo todinho de siena natural e vim puxando com o pincel zero os fiozinhos, né? Aí eu puxei fio siena, acho que amarelo limão, amarelo ouro parece. No de 2009 que eu fiz isso, tá? E nesse daí eu fiz diferente. Não quis fazer ela loira, né? Porque a pintura de 2009 puxou para um loiro. Mas esse não. Esse eu quis ruivo. Tá? Mas Yuri, mas a Moranguinho tem um cabelo ruivo bem mais escuro. Calma, pessoal. Calma que nós vamos chegar lá. E aí eu fui pra franja. Sempre fazendo em partes o cabelo. Por quê? Como eu disse, vai facilitar para você na hora aí de fazer o efeito, porque a tinta vai estar úmida e aí a tinta vai correr, né? Vai dar um efeito melhor, vai fluir, né? As tintas vão aí se juntar e vai ficar muito bom. Sempre atento no risco para você não se perder. Então, pessoal, talvez vocês tenham dificuldades aí de jogar em sombra em alguns lugares, né? Uma dica que eu dou para você sempre achar a sombra, onde pôr sombra. Sempre tenta colocar sombra nas áreas que ficam atrás. Tipo, isso aqui é a parte de trás, então você joga sombra. A parte que fica em cima, você joga luz. Não sei se vocês conseguiram entender, mas se você observar o que eu fiz aí, ó, vocês vão entender melhor. Por exemplo, a tiara aí dela. Por baixo da tiara eu joguei sombra, porque a tiara está por cima do cabelo. Entendeu? É mais ou menos assim, para você descobrir aonde que joga sombra
e aonde que joga luz. Entendidos aí? Isso aí. E aí, pessoal, o que vocês estão achando aí desse quadro Repintando Risco? Vocês querem que eu traga mais Repintando Riscos? Riscos que eu pintei há muito tempo, eu repintar no dia de hoje pra gente ver como é que fica, pra ver se eu evoluí, pra ver se eu continuo no mesmo. Será? Olha só, eu já tô achando bastante diferente, né? Só de vocês já... Pra vocês verem, gente, o quanto que uma sombra e uma luz valoriza uma pintura. E tudo é prática, pessoal. Né? Às vezes a pessoa começou a pintar hoje e já quer pintar lindamente. Entendeu? E é assim, é aprendendo, cada dia aprendendo. Né? Sempre se inovando, né? Não se conformar apenas com o que você já tem. Sempre fazendo cursos, né? Assistindo vídeos e tentando, pessoal. Não frustra, gente, se você não conseguir de primeira. Depois vocês vão observar os detalhes para você ver como que mudou com o decorrer do tempo. E isso é tempo. É tempo. Não desistam. Para o nosso vestidinho, o risco original, né? A proposta original do risco, que é a Moranguinho, ela tem o vestido rosa, então eu quis seguir essa proposta. Portanto, é a mesma cor que eu pintei no ano de 2009, que foi a referência que eu usei. Então eu falei, não, vou permanecer, não vou me inspirar na Cinderela, vou deixar essa cor para ficar uma comparação melhor, né? Porque só pode permanecer as cores, mas o jeito de pintar, vocês vão ver que ficou bastante diferente. E aí, como base do vestido, eu usei o rosa bebê e sombra rosa chá. E para dar a luz, eu usei o branco. Observa aí, tá vendo? Esse efeito de preguinha aí. Veja com bastante atenção. Vocês vão observar que no anterior eu não conseguia saber, eu não sabia fazer esses efeitos. E outra, eu tava aprendendo quando eu pintei aquela primeira de 2009, tá? Eu praticamente pintei por rumo. Por quê? Naquela época não existia internet como existe hoje. E o curso que eu fazia não ensinava, então eu fazia por rumo. E boneca sempre foi a minha paixão. Então eu fui desenvolvendo essa habilidade mais sozinho. Depois eu aperfeiçoei com cursos, mas futuramente foi que aí foi aplicando. Ah, Yuri, mas você fez curso para pintar boneca? Não. Foi pintando frutas, flores e os efeitos que eu aprendi, né, lá eu apliquei na boneca. Né? Atualmente agora, acho que um ano atrás, não sei se foi em 2000, acho que foi na época da pandemia. Agora me confundi com os anos, mas eu fiz um curso online com a Márcia Sueli e aprimorei ainda mais, né? Aprendi a trabalhar com os tons mais claros, né? Com mais suavidade, então me facilitou muito os cursos com ela. Atualmente eu não faço, né? Eu queria até voltar, mas como eu sou professor, eu não tenho tempo, então seria um investimento que não ia me dar retorno porque eu não ia ter tempo para parar. Então, quando eu tô sumido aqui do canal, é porque eu tô trabalhando muito, então eu não tenho tempo. Então eu sempre aproveito as férias da escola, né, do colégio, pra tá fazendo vídeo, pra tá pintando. Porque realmente, quando eu tô trabalhando na escola, eu não animo. Não animo, tá, gente? Porque é muita coisa pra fazer, tá? Professor trabalha. Tem gente que acha que não. Mas professor trabalha muito. É planejar a aula, é preparar a aula. E... não, muita coisa. Enfim. Aí nessa parte da saia, pessoal, requer muita atenção, tá? Na hora de fazer a sombra e a luz. Pra ficar o efeito realmente aí que tá dobrado. Pra ficar bem facinho aí. E nessa... tem dois pedacinhos aí que ela tá com outro tecido por baixo. Que eu preenchi de branco e vim agora aí sombreando com o azul bebê. 2 pedacinhos de pano só, tá? E para fazer aí o viés do vestidinho dela, eu preenchi com rosa bebê. E por que você não preencheu antes? Porque antes, né, eu não sabia que cor eu ia fazer, até que eu decidi realmente
preencher com rosa bebê, fazer a sombra com o vermelho bebê e fazendo aí a luz com branco. Os sapatos são as mesmas cores. A proposta do risco original era fazer um sapatinho de cristal, né? Então, no caso, deveria fazer um efeito transparente. Só que eu falei assim, não vou fazer não. Vou deixar só o efeito transparente para a luvinha. E então fiz o sapatinho aí. Preenchi com rosa bebê, fiz a sombra com rosa chá, joguei aí a luz fazendo com branco. E esse moranguinho aí, gente, olha que gracinha. Eu só simplesmente pintei com vermelho bebê, só isso. E a parte de cima aí, que é os talinhos do morango, foi o verde maçã. No outro risco, pessoal, quando eu tava aprendendo, no risco, eu nem ficou sem os morangos. Né? O sapato ficou bem normalzinho. Agora nesse não, esse eu quis ser fiel ao risco. Mas no de 2009 não tem os morangos. Vamos agora para a nossa tiara. A nossa tiara é da mesma cor. Preenchi tudo de rosa bebê. Vim fazendo a sombra aí com rosa chá. A luz com branco. E aí o morango aí, vermelho bebê e branco para fazer a luz. Talinho verde maçã e verde musgo para fazer a sombra. E branco para iluminar. A gargantilha, eu acho que é a gargantilha que fala, né? Se não for gargantilha, você escreve aí no comentário o que é. Foi da mesma cor da tiara e do vestido, tá? Rosa bebê e rosa chá. E aí, pessoal, já vim para a segunda parte, né? Eu pintei a bochecha dela aí com rosa bebê e vim fazendo a segunda sombra com jatobá, tá? Dilua um pouco, tá, pessoal? Porque nesse momento aí a tinta já estava bem seca, então acaba dando um pouco mais de trabalho. E se você não tiver experiência, pode ser que você escureça muito seu rosto e não fica legal. Então você diluindo, ela vai estar bem ralinha, você vai conseguir ter controle. Vai pegando o pincel menor e adicionando aos poucos, tá? Bem pouquinho, só para dar sombra mesmo, né? Reforçar a sombra aí. Bem facinho com o cantinho do pincel. Tá? Gente, eu pinto muito devagar. Parece que não, né? Porque eu coloco acelerado aqui pra vocês conseguirem assistir o vídeo tudo sem me abandonar, sem me deixar sozinho, tá? Quem não me deixa, muito obrigado, te amo de coração. Ah, e outra, tá, pessoal? Não vale também, tá? Assistir o vídeo, não curtir, não comentar, não compartilhar, por favor, tá? Me ajuda aí, porque aí o YouTube vai me valorizar mais e eu vou ficar empolgadaço. E eu vou poder investir mais, né? Porque por enquanto o YouTube tá dando retorno nenhum, né? Tá sendo mais aí como um hobby. E aí reforcei a luz com a mesma cor que eu tinha usado anteriormente. Se você não lembra, era o palha. Fui adicionando sombra, olha aí pra você ver dando efeito. As dobrinhas da luva, já tô aí. Yuri, então a luva é isso aí? Não, isso aí só tô preparando para fazer a luva. Tô só fazendo a sombra. Olha só que diferença que já dá essa segunda sombra. Ó, já surgiu as preguinhas aí. Ó, escureci o cotovelo. Já tô demarcando aí, já tô preparando. Tá? Esse é o penúltimo passo para fazer a luvinha. Fiz lá a sombra nas perninhas dela. É muito importante, tá? Isso, eu acho que valoriza muito a pintura. Pra quem, né, pinta muitas, né, acaba não valorizando muito isso. Mas como eu, né, pinto por hobby, então eu gosto, dá pra mim ficar enrolando bastante na pintura, inventar moda, né, encher de detalhes. O olhinho, pessoal, super fácil, com pincel fino, eu preenchi a parte branca, com branco. Os olhos castanhos, acho que foi rústico e preto e branco. E a bolinha preta. Os lábios eu preenchi com rosa chá e o tangerina para fazer a sombra. Nem parece, né, o tangerina, mas é o tangerina. E o branco. E aí agora nós vamos fazer a segunda sombra do nosso cabelo. Yuri, mas tá muito acelerado. Mas é isso mesmo.
Com cerâmica, pessoal. Com cerâmica ou caramelo, vocês vão aí reforçando a sombra do nosso cabelo. Aí você vai reforçando os riscos. Tá vendo? Ele já ficou mais um tom de ruivo. Reforcei as luzes aí. Ah, Yuri, mas pra mim tá louro. Mas, gente, o ruivo ele tem esse tom meio amarelado. Entendeu? Então, eu fiquei satisfeito com esse tom de ruivo. Eu gostei. Usaria ele novamente em outra personagem. Falando nisso, tá, pessoal? Para quem quiser o risco, esse risco ele tá disponível na internet, só da cintura para cima. Para quem gosta de pintar bonequinhas com saias de crochê, vocês podem pintar, pessoal. E se vocês pintar, me marca, pessoal, lá no meu Instagram. Me marca, porque eu amo ver quando vocês, pintam aí, seguindo o passo a passo aqui do canal. Me marca, eu amo demais ver. Me marca, eu vou amar ver. Então na internet você encontra, tá? Se eu tiver ele, qualquer coisa eu posto ele pra vocês, tá? E aí vocês podem, se vocês procurarem e não achar, digita aí que vocês ficou interessado, que vai pintar também, que aí eu agilizo mais rápido pra vocês o risco, tá? Só da cinturinha pra cima, porque aí você pode colocar a sua saia de crochê. Reforçando a luz e a sombra. Ah, e eu reforcei a sombra desse vestido com rosa escuro, tá? Com rosa escuro. O pink também dá certo. Fica a critério de vocês. A segunda sombra, gente, realça muito mais a profundidade. Fui fazendo a mesma coisa com o sapatinho, com rosa escuro. Fui escurecendo. Nisso a tinta já estava seca, tá? Então aí a tinta precisa estar um pouquinho, não é rala, diluída, mas mole. Porque se ela estiver muito seca, atrapalha, tá? Eu falo por experiência própria. E aí pode acontecer de ficar muito marcado, você não se agradar. Aí eu fui lá pra tiara, fazer a segunda sombra, reforçar a luz. Reforcei também no moranguinho. Aí, nessa parte do viés do vestido, pessoal, eu usei o vermelho profundo. Aonde eu tinha colocado a sombra com o vermelho bebê, eu fui colocando púrpura. A púrpura não, gente, perdoa. Mas também dá certo, o vermelho profundo. Aí eu fui na gargantilha dela também, fiz a segunda sombra, a luz. A segunda sombra desse pedaço de tecido da sainha dela, eu usei o cinza chumbo. Ok? E aí vou fazendo alguns fios com o cerâmica. Uns fios. Eu costumo não fazer, mas eu senti que precisou. Porque ele ainda não... Faltava mais fio no cabelo dela. Eu fui puxando alguns fios, tá? Pro fio sair fininho e correr, não ficar agarrando. Tem que estar diluído. Yuri, eu vou diluir como? Água filtrada. Porque... Por que tem que ser filtrada? Porque senão pode atrapalhar na composição da tinta e estragar a sua tinta. Por isso. Para fazer o contorno dos cílios, pessoal, a mesma forma, tem que estar diluída. Eu usei o sépia, você pode usar o rústico. Não, desculpa, sépia não, acho que foi o rústico. Você pode usar terra queimada, pode usar rústico, pode usar o preto, fica a critério de vocês. O contorno da pele, eu usei o marrom. Contorno da boca, dos lábios, de toda a pele foi um marrom, tá? Eu não mostrei eu contornando todo o corpo não, mas é só seguir o risco que não tem erro, para não ficar cansativo também e a gente chegar mais rápido no resultado. Gente, eu gosto demais desses detalhes, então é muito gostosinho de fazer, muito gostosinho mesmo. Na pintura anterior, a boca eu acho que eu só usei duas cores, acho que foi rosa chá e rosa escuro. Aí, pessoal, nesse aí eu fiz diferente de todos os riscos que eu fiz. Eu fiz um risquinho branco na pontinha do nariz, um pontinho de luz. Fiz as pintinhas do rostinho dela com amarelo pele. Fiz esses efeitos de brilho, é só você fazer pontinha de brilho e algumas estrelinhas e dar esse efeito de brilho aí na roupa dela.
tá? É um charme também. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Pois é. A referência tem. Fiz isso na pintura de 2009 e decidi também fazer aí, ser mais fiel o primeiro risco. A luva, pessoal, é simples. Você vai preencher com clareador, a área da luva todinha com clareador. E aí eu vim com rosa bebê só nos cantos, tá vendo, do braço. Não passei por cima tudo, não. Tipo fazendo sombra, ou melhor, fazendo a luz com o rosa bebê, tá vendo? Sem esconder demais, é só uma sombrinha mesmo. E era só isso, o efeito transparente. E aí eu vim com rústico, fazendo uma sombra extra. Essa sombra extra aprendi com a Márcia Sueli, tá? Adquiri, fui fazendo em todas as partes do corpo onde eu vi que precisava de sombra, fui colocando. Olha aí, pus no vestido. O vestido é rosa, Yuri, mas a sombra não é rosa. A sombra é... A nossa sombra, quando o sol vem, não é a sombra na escura, então. Mas aí tem que ter cuidado pra você não passar demais. Depois de eu ter feito a sombra extra, é muito gostoso, gente. É viciante. E aí, com o rosa, eu contornei a luva, tá? Contornei as luvinhas com rosa. Ele é um rosa meio fluorescente. Só que o meu rosa, pessoal, tá tão líquido, tão líquido, tão líquido. Praticamente eu tive que dar uma segunda mão no contorno. Se você contornar, eu aconselho também vocês fazerem com rosa chá. O rosa chá também ia ficar bacana. Mas eu queria algo extravagante e contornei assim mesmo. Para contornar as partes rosas, né, você pode usar o vermelho carmim. E assim a gente finaliza a nossa pintura. Olha só como eu pintava, gente. Em 2009 eu pintava assim, olha. Meus traços eram finos já desde essa época. Eu já tinha um domínio aí. Não pintava fundo. Essa mancha preta aí a gente ignora, porque eu manchei na época. Caiu uma gota aí e manchou. Olha aí os sapatinhos. Mas olha só hoje. Fiz, tá? Umas mechas aí com aquele rosa fluorescente. Olha só como tá hoje. Como homenagem à pintura de 2009, eu fiz uns coraçõezinhos aí com stencil, tá? Com a tinta aí, bem clarinha, só sujando mesmo, fazendo com rosé e contornando com branco, como se fosse bolinhas de sabão no tom rosa. O que vocês acharam do resultado, pessoal? Eu melhorei? Ficou mais bonito ou você prefere a versão de 2009? A minha mãe falou que prefere de 2009, que pra ela é mais fácil, que se ela fosse repintar, ela ia seguir o de 2009. Comenta aí o que vocês acharam. Então ficamos por aqui, um beijo e até mais.